Deve ser um sacrifício ficar aqui alguns períodos assim, silenciando, com o seu celular desligado, né? Às vezes, para alguns é um sacrifício, mas para a espiritualidade é uma necessidade. Isso a gente precisa entender melhor. Bom, meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe, que nos dê, com certeza vai nos dar, mas que a gente consiga sentir essa paz interna e com a nossa fé, né, mais potencializada pela oração que nós vamos fazer agora, cantando, que é o padrão da nossa casa. Aqueles que estão em casa, com a graça de Deus, aproveitemos essa oportunidade, com a sua aguinha fluídica do lado. A espiritualidade, com certeza, se faz presente como em todos os lugares. Inclusive, que nós vamos ler aqui agora, que foi reservado, foi até motivo de um comentário antes de entrar aqui. São palavras do Paulo, né? Nosso apóstolo Paulo, que nos deixou grandes ensinamentos. E ele fala aqui sobre a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, examinando os dons mediúnicos, ou mais propriamente, as faculdades... Deixa eu colocar o óculos, não dá, viu? Quando vai ficando velho é assim, né? Precisa de muitos ajustes. Então, mais propriamente as faculdades mediúnicas,
entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios. As palavras de Paulo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois a cada um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação dos fenômenos, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas é um só o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Olha que ensinamento que o Paulo deixou. Essa é uma explicação de igualdade, né, meus irmãos? Está falando, claro, do aspecto mediúnico, mas a gente pode estender isso naquilo que é a universalidade dos dons, mas a universalidade nossa, da fraternidade, né? Então, não há diferença. Deus se manifesta diferentemente, claro, porque somos individualizados, mas Ele se manifesta em todos, viu? A gente não pode desprezar ninguém e não há prioridade. Esse aqui é... Então, lembrando disso aqui, não há prioridade, meus irmãos. Todos nós somos iguais, olha. E Jesus vem nos trazer essa informação. Nos décadas de 70, 60, precisamente em 1968, 1968, havia na televisão brasileira um programa chamado Pinga Fogo. A palavra já está falando, né? A pessoa que era convidada, ela era questionada por pessoas que sabiam da matéria, né? E o Chico Xavier, inclusive o Chico Xavier foi um fenômeno, porque aquele programa era um só para cada entrevistado. E a audiência explodiu no Brasil inteiro, de tal forma que convidaram o Chico para outra Pinga Fogo. E ele foi pioneiro nisso. Bom, o Chico lá, ele deixou uma lição que se encaixa aqui. Ele contou lá que ele tinha um irmão chamado José Cândido Xavier. Todos sabem que ele era Francisco Cândido Xavier. Ele tinha um irmão que chamava-se José. Esse irmão dele, em 1939, desencarnou. E deixou a viúva com 2 filhos. 2 anos depois, olha a situação, hein? 2 anos depois, essa viúva, a cunhada dele, né? Teve um problema mental. E foi se agravando, e foi se agravando. 6 meses após, o Chico se viu obrigado a interná-la lá no Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte. E a criança, o segundo filho do casal, ele era paralítico. E essa criança chorava muito, chorava. E o Chico estava vivendo um problema diferente, ele não esperava por aquilo, ele também estava chorando junto com a criança. E o Emmanuel se aproximou, né? Sempre tem esses ensinamentos para nós, né? Que fica para todos nós. O Emmanuel se aproximou e perguntou para ele por que ele estava chorando. E ele falou, eu estou chorando, e narrou a história, né? Afinal de contas, olha, né? A mãe está internada, eu estou sozinho com ele, e ele não para de chorar, ele sente a ausência da mãe, e eu não consigo fazer essa criança parar de chorar, e eu estou acabando chorando junto. Aí o Emmanuel falou, não é por isso que você está chorando. Você está chorando porque você está com seu orgulho ferido. Aí ele falou, eu? Sabe por quê? Porque você tem toda a facilidade de resolver os problemas de obsessão de todas as famílias.
todas as pessoas. E dentro do seu próprio teto, você não está conseguindo. Aí o Chico falou, puxa vida, muito obrigado, agradeceu e pediu desculpas. E aí ele falou assim, mas aproveitando, por favor, traz ela de volta rápido, né? Porque, porque a criança não para de chorar. E aí o Emmanuel disse a ele, ó, ela cometeu alguns delitos e ela precisa ficar reclusa. Olha isso, os ensinamentos, hein, meus irmãos? Delitos em outras vidas, e ela precisa ficar reclusa. Vai demorar um pouco para chegar, e demorou 2 anos para ela voltar. E aí ele começou a chorar de novo, e o Emmanuel perguntou para ele, mas por que continua chorando? Ele falou, não, sabe o que é? É que ela para mim é como se fosse uma irmã. Eu tenho ela no meu coração como se fosse uma irmã do coração. Aí o Emmanuel disse para ele, ó Chico, presta bem atenção. A dor do Xavier não é diferente da dor dos Pires, da dor dos Almeidas, da dor dos Soares, da dor dos Silvas. É a mesma dor, Chico. E lá, me admiro muito em você falar isso, porque lá tinha 300 irmãs, naquele hospital onde ela está internada, e eu nunca vi você derramar uma lágrima sequer sobre aquelas 300 irmãs. Isso daí ficou uma lição. O Chico agradeceu ele, né? Com certeza. Sempre é um ensinamento, porque fica para a posteridade, fica para nós. A gente ainda tem isso conosco, né? É muito forte isso nós. Eu, minha mulher, meus filhos, né? Eu, meu marido, meus filhos, os filhos, eu, meu irmão, minha mãe, eu, meu irmão, meu pai. Esse núcleo familiar, esses sim são nossos irmãos afetivos, a gente deve a eles o respeito, o amor, a consideração. Mas o vizinho, aí já complicou, né? Se o vizinho for muito legal, né, que às vezes acontece, é um primo. Não vou, irmão, essa ideia da fraternidade ainda está um pouco ausente no nosso coração. Mas são lições que ficam para todos nós, né? O Chico agradeceu e com certeza... E depois até o Emmanuel fez uma corrigenda para ele, agora estou me lembrando. Olha, você se prepara para cuidar dessa criança até ela voltar, viu? E agora você vai ter que assumir essa função. Então é assim que funciona, meus irmãos. E aqui todos nós somos irmãos, então vamos pensar assim, olha para o irmão do lado, não é um companheiro de dor, né? Acabou de falar, hein? A dor de um é igual a dor do outro, hein? Igualzinha. Aí às vezes a dor do outro que silencia aqui, não fala nada, é pior do que a nossa. E a gente às vezes ainda somos reclamões, né? Muito obrigado a todos, um lindo dia. Obrigado pelo silêncio. Já que ele foi tão bom para até agora, vamos manter, né? Daqui a pouco já começa a chamada, é rapidinho o trabalho vai acontecer. Deus conosco.